orações aqui. Boa noite. Senti as vibrações dos espíritos. Preciso sentir das almas encarnadas agora. Boa noite. Agora. Melhorou? Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Queremos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de poder vir pela primeira vez a esta casa de oração e trabalho. E sempre digo, quando a gente deseja alguma coisa, é só ter paciência e jogar para o universo, que o universo irá o quê? Conspirar ao nosso favor. E aqui eu cheguei. Desejava chegar aqui. Desejava conhecer vocês. Mas Deus é tão bondoso. Jesus maravilhoso que me oportunizou, me deu a oportunidade de conhecer duas almas lindas. O Rodrigo e a Sueli. Essas duas almas que teve lá no Bom Samaritano, preenchendo nossos vazios. Nos deu essa segurança, tranquilidade, serenidade para poder estar aqui. E é claro, as redes sociais nos ofertaram outra alma boa. O Bill, O Bill da gente. E mais do que isso, vocês agora. Eu desejo do fundo do meu coração que nessa noite seja uma noite mais do que todas as outras, da qual vocês já inspiraram-se para poder dar o pontapé inicial no objetivo principal, que é o recomeço. Ninguém está aqui porque quer. Estão aqui porque estão recomeçando. E isso está a infinita bênção de quem? De Deus. Porque só o fato de reencarnarmos já é uma bênção. E só o fato das dores nos visitar é outra bênção ainda. Graças a Deus, se não fosse as dores. Será que nós estaríamos aqui? Com certeza que não. Portanto, já nos diz os espíritos superiores no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus enviou aos seus eleitos. Graças a Deus que nós somos esses eleitos. Porque se não fosse, nós não estaremos aqui. E para conversarmos e refletirmos acerca da mensagem de hoje, do título da lição de hoje, a infinita bênção do recomeço, a gente vai buscar João, no capítulo 8, naquela mulher tão discriminada à época, como é os dias atuais, a mulher adúltera. Vamos refletir, passo a passo, o caminhar deste Espírito. Porque eu poderia trazer, discorrer tantas outras almas, entre elas Pedro, Saulo, e aí vai. Mas tivemos a oportunidade de falar sobre o tema e me deixou muito mexido. Por quê? Porque Deus sempre nos dá a oportunidade do recomeço. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Será que nós estamos fazendo algo em favor, primeiro de nós, na nossa reforma íntima, no nosso melhoramento, e depois em favor do outro? Porque a gente sempre espera que os espíritos façam por nós. Porque quando eu venho a uma casa espírita, subentende que alguma alma, algum espírito está me influenciando, me obsediando. E aí, como diz para João de Aruanda, que é o nosso guia de tarefa nas partes mediúnicas, ele diz, nem tudo são os espíritos. Nem todas as dores, as angústias e sofrimentos são dos espíritos que nos perturbam. É do espírito, sim, encarnado que somos nós. Que nos permitimos, e é claro, diante das circunstâncias, das pessoas que estão sempre ao nosso lado e das coisas sempre nos tiram do sério, do equilíbrio, da paz, do sossego, da harmonia. E sempre nós
passamos tudo isso a terceiros. E por que não nós? Participe de tudo, o começo de tudo. E aí a gente vai discorrer passo a passo, porque a gente tem o tempo, e o tempo é materialista, né? Ele não nos ajuda, ele sempre nos atrapalha. Quando a gente está no bom, no gostoso, chegou o tempo. E a gente não pode perder esse tempo. Já nos diz João, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. A gente fica observando, em algumas circunstâncias, Jesus sempre procurava um monte. E entre eles, conversar, dialogar, repassar sua mensagem. E ora outros momentos, Jesus percebia que algo ia acontecer com ele, da qual iria solicitar dele uma posição perante a sociedade. Porque antes de algo acontecer para conosco, os nossos guias de tarefa, ele nos alerta. Ele nos chama a atenção. Ele faz de tudo para que a gente possa despertar diante das coisas que irão acontecer conosco. E a gente não percebe isso. Jesus vai em busca da natureza. E se tem uma da natureza que mais nos ajuda a crescer, sabe qual é? A planta. Você sabia? A gente vai conversando, dialogando, ela conversa com a gente? Não. Mas ela nos ensina a silenciar em alguns momentos. Ela nos ensina a refletirmos diante das coisas que está acontecendo conosco. Por isso que o Espiritismo é a doutrina da razão. É a doutrina que nos leva, nos convida a refletir perante aquilo que nós estamos vivenciando. Perante as dores. Porque é fácil eu vir em busca de um psicólogo. Porque eu quero dar a ele, mas eu quero que ele me diga o porquê eu estou sofrendo. O porquê de tudo isso. É mais fácil eu procurar um atendente fraterno e despejar tudo que eu estou sentindo, mas eu quero que ele me diga o que é que eu preciso fazer se a gente já sabe o que pode fazer. Só que a gente ainda não criou coragem. Coragem. E nesse momento, Jesus sai do templo, percebendo de que algo iria acontecer, ele vai para o monte. Orar, conversar, dialogar com o Pai, sem intermediação, direto. De madrugada, foi novamente para o templo. Jesus desce e volta ao templo. Todo o povo vinha até ele. E após sentir-se, os ensinava, dialogava, conversava, consolava. Porque Jesus veio implantar o reino de Deus nos nossos corações, para que nós possamos nos alegrarmos. Mas nós nos fechamos no nosso mundo. Como pode o reino de paz habitar os nossos corações se a gente não nos permite a esse reino de paz? A esse reino de luz. Porque nós buscamos lá fora o que lá fora não pode nos ofertar, que é essa paz. Jesus já nos disse, eu vos dou a paz, mas não procurai no mundo o que o mundo não pode vos dar. E é aí onde está os nossos sofrimentos, as nossas angústias e as nossas dores. Diz mais ele. Mais adiante, Jesus escuta um barulho. E eis que duas facções
os escribas e os fariseus conduziram uma mulher apanhada em adultério e a colocou de pé entre Jesus e ele. Escribas e fariseus. Eu fico imaginando, será que nós, espíritas, de acordo com o que essas duas doutrinas estudava, porque conhecia do Evangelho, se debatia, discutia, mas tudo exteriormente. Porque na prática da sua reforma, do seu melhoramento, do seu crescimento, não acontecia. Será que nós estamos falhando em alguma coisa? Será que o Espiritismo está deixando a quer para que a gente não consiga tirar das pessoas a dependência dos espíritos? E dizermos, você pode caminhar, você pode ser feliz, você pode e deve amar, mas tudo depende de cada um de nós. Apanharam essa mulher em adultério. É engraçado, né? Aí diz ele, na lei, nos ordena Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? E o cidadão que estava com ela? Onde é que estava ele? Ela estava adulterando só? Ela tinha um alguém. E esse alguém, por que também não veio? E a gente começa, né? Pela quantidade de mulheres no corpo físico, que a gente observa um bocado de almas e de espírito, né? Porque é assim que Deus vê, um bocado de espírito, não vê sexo. Mas denota-se aí o preconceito feminino, o machismo. Já começa daí. Por quê? Porque as escrituras foram feitas por quem? Será que foi por Deus? Por homem. E o homem coloca aquilo que é de seus costumes. Seus costumes. Porque ele acha que tem a autoridade sobre as mulheres. E aí vem o Espiritismo nos mostrar a lei da igualdade. Dizia isto, tentando para tentarem de que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. É aquele momento quando alguém vai discutir com a outra pessoa e a outra pessoa o quê? Silencia. Aquela que está discutindo só falta dar um pulo do gato para maltratar aquela outra porque ficou calada. Porque foi justamente isso que Jesus permitiu aquelas pessoas a refletirem da tamanha brutalidade que estava acontecendo naquele momento. Da tal ignorância daquelas pessoas. Jesus deixou a eles a cargo de eles poderem refletir diante das suas dificuldades morais também. Porque é isso que Jesus nos convida, a autorreflexão antes de eu acusar alguém. Jesus recomendou a todos nós: não façais aos outros aquilo que não queira que os outros vos façam.
Mas como continuava a interrogá-lo, desencurvou-se, levantou-se e disse: que dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Como nós temos automaticamente a predisposição do julgamento. Todos nós somos juízes. Condenamos todos. Porque é o hábito, é a natureza humana. Se algo fez, se você fez alguma coisa errada, eu lhe condeno. E a gente não percebe que ali jaze ou ali está o estereotipo de carne. Mas que por trás dessa carne, ou por trás de todos nós, há almas, espíritos recalcitrantes. Que traz, não só dessa existência, mas de milênios lá atrás, muitas dificuldades morais. Que não é fácil vencer. Não é fácil vencer. Você olhar para um estuprador, você vai dizer, esse cara é louco. É um doente. E é um doente. Porque a gente desconhece a natureza espiritual e moral daquela entidade que está ali, daquele espírito que está ali encarnado, cometendo essas atitudes que se encontram no mundo lá fora, que nos chocam. Um homem estrupando uma criança, ou uma jovem, ou uma mulher. A gente fica chocado quando alguém atira, mata, sorrindo. Mas a gente não conhece a natureza daquele espírito. Como é difícil a gente entender no ponto de vista espiritual. Porque a gente consegue enxergar no ponto de vista material e execra aquela criatura, mata, condena, sem lhes dar a oportunidade, porque só Deus concede isso, a infinita bênção do recomeço. Só Ele. Só Ele, porque Ele não consegue enxergar aquela criatura aqui e agora. Ele está vendo lá adiante, como um espírito de luz. Como todos nós vamos ser. E aí Jesus, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente vai buscar Kardec. Aonde se encontra a lei de Deus? Na nossa consciência. E foi aí que esses homens rebuscaram, desde a sua juventude até a sua maturidade, o quanto eles também erraram. É raro. E aí cada um, com a sua consciência de sentimento de culpa, pega ali a pedra e joga no chão. Visto que o homem, pergunta Kardec, traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Qual o motivo de Deus nos revelar essa lei que está estabelecida na nossa consciência? Porque quando Deus nos criou, Ele não faz que nem as fábricas de automóveis, né? Quando algo está errado, ele bota lá o anúncio, recalque, tal, porque tal peça foi mal colocada, vamos, né? Deus não criou a gente com defeito de fábrica. A sua lei, quando Ele nos criou, já vem estabelecida nas nossas
consciências. E aí Kardec, mas por que o homem necessita que alguém venha revelá-la? E os espíritos respondem: ela a esquece e a desprezará. Esquecemos. Porque quando a gente vai fazer algo errado que a gente gosta, sem problema não. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Você é todo mundo? Ninguém é todo mundo. Você é você. Nós somos nós. Já imaginou se a gente fizesse o que a gente já faz, que todo mundo faz? Vou matar porque todo mundo mata. Vou estrupar porque todo mundo estrupa. Vou roubar porque todo mundo rouba. E é assim? Quis então Deus que ele fosse lembrado. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Os Espíritos dizem: indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E esse se encontra Jesus. Nos ajudar a seguir uma nova jornada, ter um novo recomeço. A olhar para dentro de nós e percebermos que nós somos espíritos imortais e que estamos nos renovando incessantemente pela misericórdia divina. Mas será que isso já nos dá uma condição de perceber de que eu preciso fazer a minha parte? De que eu preciso fazer acontecer? Porque para que essa bênção seja de verdade, é preciso que eu realize, faça. Porque só o fato da gente reencarnar já é uma bênção divina. Só o fato de a gente estar aqui de todos os dias, a gente abrir os olhos e dizer: Senhor, agradeço pela luz do dia, é um novo recomeço. Mas como é que nós estamos escrevendo esse novo recomeço? Porque é uma bênção divina. O que é que nós estamos fazendo desse momento tão belo que Papai do Céu nos proporciona? Inclinando-se novamente, escrevia na terra Jesus. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Por quê? Pecador não. O Espiritismo não vai aderir às ideias dos pecados, não. Foi o mais que menos conhecia as leis de Deus. E pela ignorância dessa falta de conhecimento da lei divina, era o que mais tem a chance de errar. E erraram mais. Pecar, não existe pecado. Não existe. Existe a ausência do conhecimento dos atos cometidos. Porque se eu tenho conhecimento que adulterar é errado, eu não vou o quê? Adulterar. Seja o que for. Não só no âmbito do sexo, mas em tudo na vida. Em tudo na vida. Ele foi deixando sozinho a mulher que estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a essa mulher: mulher, onde estão
Ninguém te condena? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Quem somos nós para condenar o outro? Todas as vezes que alguém levava um deputado, um político para Chico Xavier, ele apertava a mão e dizia: graças a Deus. E vinha outros e mais outros, e ele dizia: graças a Deus, que felicidade. E alguém ficou observando essa atitude de Chico e indagou: Chico, meu irmão, por que todas as vezes quando você aperta a mão de um deputado, de um político, você diz: graças a Deus, que felicidade? É porque, meu irmão, já passei por essa fase. Não sou mais um desses. Não sou mais um desses. Eles precisam mais de misericórdia de nós do que tudo na vida. Do que tudo na vida. Disse ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não pecas mais. Olha a oportunidade do recomeço. Do recomeço. Mas como é que aqueles homens sabiam que aquela mulher era adúltera? Como? Até então, até Haroldo parou aqui, né? Essa tradução é do Haroldo Dutra Dias, até aqui parou. Mas aí a gente vai buscar a outra personagem. Amália Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, pelos caminhos de Jesus. E a narrativa, ela nos conta que, ao anoitecer, esta mulher vai em busca de Jesus. Rasga tudo. Abre o seu coração. E diz para Jesus: Senhor, como eu fui fraca. Como eu me permiti as necessidades mundanas do mundo. Como isso me aflige. Como isso me dói. Se te percebo que eu não terei mais uma outra oportunidade, Senhor. E ela começa a narrar as suas angústias, as suas aflições. E narrar que o patrício romano, ao convidá-la a se casarem, prometeu sentimentos, respeito, fidelidade e amor. Mas ele, Senhor, ao anoitecer, saía com outros amigos e me deixava só. E aí, diante dessas necessidades que afligiam o meu ser, o meu espírito, eu ia em busca de outros sentimentos. Ou melhor, do amor. Do amor. Que até então, eu não sabia que a encontrei. E Jesus percebe que ela estava falando dele. Porque Jesus não nos olha ou não nos percebe como pessoas doentes e enfermas. Na realidade, o Pai não quer a morte do pecador. Ele quer que ele se renove, recomece novamente, do ponto daquele momento que ele percebeu que não há mais necessidade de errar. Quem lembra da novela que passou das 6,
E a entidade que estava tentando perturbar aquela jovem disse para ela: minha irmã, é a hora do recomeço. Não deixe que esse círculo vicioso possa lhe perturbar. Círculo vicioso. Mata, rodeia, mata, rodeia. Tem um momento que basta. É preciso a gente parar, despertar, acordar, tomar um posicionamento sobre a vida, sobre nós. Porque ninguém manda na gente, e nem o Pai. Porque sobre nós existe a lei do livre arbítrio. E é preciso eu poder utilizar da melhor maneira possível esse momento de fazer o que for de melhor. E Jesus diz: mulher, eu te digo, precisas sair daqui e ir para um outro lugar. Jerusalém é um povoado, é pequeno, todo mundo conhece, todo mundo. E ela entendeu. Mas, Senhor, ele diz: não te preocupas. O sentimento de amor que você doar, o Pai estará contigo onde estiveres. E no final da existência, eu virei te buscar. E essa mulher entendeu a mensagem. Saiu, foi para uma outra cidade, fez o que a gente não tem coragem de fazer: acalentar, socorrer e amparar os irmãos do caminho. Porque só o recomeço nos permite fazer. E quando a gente não recomeça, a gente não faz. Fica só da boca para fora. O recomeço nos dá a condição, a autonomia de dizer: eu vou fazer algo em favor do próximo. E foi o que ela fez. Amparou todas aquelas almas que chegavam àquela casa. Enfermo, doente, acamado, desesperado, depressivo, com ideias de suicídio. Ela narrava, amparava, socorria a todos. E isso é onde está a bênção divina. É você recomeçar atuando, trabalhando em favor do próximo. E eis que uma das noites dessa, adentra a casa um homem já de idade enfermo. Ela atende, ampara, consola e conforta. E esse homem tem a oportunidade de expressar-se assim: ah, minha filha, esse Jesus eu o odiava. Ele arrebatou a minha mulher, a minha ex-mulher. Como eu odiava esse homem. E não entendia, não percebia, porque foi ele que renovou ela. Da qual ela mudou de atitude, se tornando uma nova pessoa. Eu, um homem bruto, ignorante, não soube dar valor e perdia para ele. Mas hoje eu entendo o amor de Jesus para com todos. E silenciosamente ela matuta com as suas ideias e percebe que diante dela está o seu ex-companheiro. Silenciosamente ela não expressa a ele que seria a sua ex-mulher. E doa com todo sentimento e amor para com ele.
Aí está a infinita bênção do recomeço. Onde Deus nos dá todos os momentos a oportunidade de recomeçar. A cura do corpo. Por que os espíritos atenuam as nossas enfermidades físicas? Porque eles acreditam que a gente pode mudar e recomeçar. Na cidade de Passira, tive a oportunidade de ser conduzido com a família para lá e conheci antes disso uma jovem chamada Neide. Meses ou anos antes de conhecer, há 2 anos lá atrás, essa mulher se via louca, depressiva, com ideia de suicídio. Comprava tudo, quando menos esperava, cadê as coisas que ela comprou? A família já ia pegar ela e ia interná-la. Até então ela conhecer o Centro Espírita de Memeira, em Gravatar, e um cidadão que, quando encarnado, era um trator, fora do corpo é mais ainda. E a gente vê a ação desse espírito no mundo dos espíritos, atuando aqui agora. Não tive a oportunidade de conhecer Herculano Dias. E ele auxiliou, orientou e ajudou. E o mais bonito de sair, ela aproveitou e está aproveitando a bênção do recomeço. Onde lá em Passira há uma instituição de 20 e poucos anos, ela iniciou ali. Só que pela circunstância, os espíritos parece que fazem isso de propósito. As velhas confusões do centro espírita, para ver as dissessões. E aí vai um grupo para lá e fica o grupo cá. E ela saiu, uma das senhoras que desencarnou, presenciamos esse desencarne dela no Hospital Português, e aí Neide foi também, saiu com sua irmã, toda a equipe, e essa senhora fez: Neide, aquela casa é velhinha, tome a chave e abra um centro. Ela não conhecia essa senhora, Herculano Dias, e uma noite sequencial, ela sonha com esse cidadão, e ela indaga: qual o seu nome? Herculano Dias. E aí disse: Neide, o nome do centro será Fraternidade Espírita Herculano Dias. E assim está, há 9 anos agora em maio. E Neide é um trator. Pense numa mulher guerreira. Uma mulher que pegou. E outra coisa, gente, eu conheci o centro pequenininho. Essa mulher sem dinheiro fez o centro quase desse tamanho. Está no primeiro andar. E muitas pessoas ajudando essa mulher. O tratamento lá, tem um cidadão, funcionário da prefeitura de Passira. Ele se formou em psicologia. Ele tem segunda-feira livre para atender a milhares de pessoas que têm ideia de suicídio. Que é a cidade que mais tem suicídio, é Passira. Quantas pessoas se renovaram? Tratamento? Só as músicas apresentadas no telão, o diálogo do evangelho, o passe e a conversação com o psicólogo junto atrelado à doutrina dos espíritos. Quantas pessoas deixaram de suicidar-se na cidade de Passira? Quantos espíritos estão sendo socorridos? Ontem, ao chegar do trabalho mediúnico do Bom Samaritano, ela disse: preciso falar com você urgente. Quando eu liguei o WhatsApp, depois de jantar, era quase meia-noite, e aí ela disse: vou ligar para você, ligue. Você não sabe o que foi. Tem uma senhora lá, que frequentadora, mas não quer muita coisa. A espiritualidade fez um arrumadinho, essa mulher veio morar aqui em Passira, aqui em Recife. Nesses movimentos que os espíritos fazem, ela conheceu uma doutora. E ela, narrando a situação lá de Passira, ela fez: olha,
E eu já trabalhei muito em ajudar e fazer festas do Dia das Crianças. Só que eu tive aborrecimento com algumas pessoas do centro e eu não quero mais me aproximar. Eu quero fazer o Natal das crianças de Passira. Eu quero, no mínimo, 200 crianças. E aí pegou o telefone de Neide, ligou para Neide. Neide, eu quero assim, ó, pega o nome da mãe, das crianças. Eu quero uma quantidade, no máximo, 200, 250 crianças. Aí, Neide, olha, tem uma pessoa em Recife que... Aí já vem para mim, né? Aí já vem. Olha, tem uma pessoa em Recife que me ajuda muito. E realmente a gente, de uma forma ou outra, a gente não tem como mais se desvincular do trabalho. E aí a gente auxilia ela, leva palestrante de Recife para lá, enfim. E aí a gente entrou em contato, quer dizer, ela passou meu telefone para essa pessoa já entrou em contato comigo, ó, eu quero fazer a festa das crianças no Natal de Passeio. Eu digo, vamos embora, minha irmã, vamos trabalhar. E os espíritos trabalham. É querer. E querer é poder. Querer é poder. Se assim não fosse, Saulo não mudaria. Ele recomeçou, e para ele recomeçar, onde ele ficou? 30 dias, meditando. Porque quando a gente tem um grupo de amigos que curte com a gente os nossos vícios, a gente fica imaginando, e se eu deixar esse vício, como é que vai ser minha roda de amigo? Porque a gente pensa na consideração do outro, mas a gente não pensa no nosso bem. Como a gente não pensa no nosso bem, a gente sofre. E todos sofrem. Porque todos ficam imbuídos nos vícios, nas dificuldades morais. É preciso se desvincular-se para ser feliz. Santo Agostinho brincou, bebeu, namorou, pintou e bordou. Mas aí a nossa amiga, quem é a nossa amiga companheira? Foi logo quando eu comecei, falei logo dela. Eita, hein? A dor, gente, levou ele para a cama. Foi dali que ele buscou o quê? A lei de Deus. E disse, eu tenho um compromisso, uma missão. Eu não posso mais, de hoje em diante, voltar atrás. E dali de hoje em diante, ele seguiu a sua jornada. Mas é claro, contrapartida, tinha uma senhorinha que nunca deixou de fazer uma coisinha por ele, porque quando a gente pensa em fazer, a gente desiste. Ah, fulano, não tem jeito não. O que foi que a mãe dele fez? Orou, perseverou, e quando a gente vê que fulano não mudou, a gente está na mão de Deus. Eita, e agora? Deus vai fazer o quê? Deus não faz nada não se a gente não for participe daquela ação que a gente pode ajudar aquele irmão. Toda a ação no bem, toda a mudança, todo o recomeço, antes de tudo isso, infelizmente, nós seremos visitados pela dor. Bom seria se fosse pelo amor. Bom seria se fosse pelo amor. Quer ver um que sofreu não pela dor física, mas moral? Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas. Tu has de me negar? Não, Senhor, como? Quando ouvi o galo cantar, é aí o momento da reflexão, da dor moral. E dali diante, Pedro se posicionou-se. Quer ver outro? A gente vai embora. Quer ver outro? O cara aqui, se ele tivesse agora, ele estava metendo pau nele agora, nesse meio aí, desses nossos irmãos que estão sofrendo aí, lá no meio do Senado, lá na política lá. Quer ver um? Zaqueu. Ele estava cansado de tudo aquilo ali. Só que ninguém sabia que Zaqueu, por trás da sua casa, no muro, tem uma portinha. E ele ordenava
aos seus serviçais de que quando alguém passasse ali com alguma dor, necessidade, e precisando de comer, vestir, qualquer coisa, não deixasse de assistir. Ou seja, já existia algo nele. Mas ele estava cansado de tudo. E aí Zaqueu foi para onde? Acima de uma árvore. Rodrigo, tu que gosta muito de estudar os ensinamentos de Jesus, tu viu alguma frase, algum grito, alguma coisa de Zaqueu por Jesus naquele momento que ele passou ali? Sabe o que foi que chamou a atenção de Jesus ao ver Zaqueu lá fora? Vou contar a vocês, não conte quem está lá fora não, viu? Quem não viu, perdeu. E São Luís narra muito isso no livro dos Médiuns. Os espíritos e Deus vê primeiro a intenção do indivíduo. E a intenção de Zaqueu era de recomeçar. Jesus anda 1 metro e percebe a energia do desejo da mudança. Olha e diz, Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa hoje. Pensa numa criança, quando a gente promete a ela que vai dar um presente, como é que ela fica? Zaqueu já com seus 50, desce correndo e prepara tudo. E a coisa é tão verdadeira que ele disse, nem deixou Jesus falar, disse, Senhor, eu hoje vou retribuir, devolver tudo que eu fiz para com aqueles que eu danifiquei. E o tempo me convida a calar. Eu desejo a todos força, luz. Eu estou dizendo a você, quando ele está no bom, Jesus possa nos abençoar, Jesus possa nos dar força, coragem, e que a gente saia daqui com pensamento de atitude. De atitude. Não espere pelos espíritos, não. Não espere pelo atendente fraterno, não. Faça a sua parte, recomece. Tenha dignidade de dizer assim, eu vou começar, eu vou me renovar, eu vou me transformar, porque eu quero ser feliz. Muita paz, muita luz.